Agora, gente, eu vou convidar o nosso palestrante, muito esperado também, que eu escutei nos feedbacks hoje aí de manhã. Ele que vai falar para a gente sobre uma política de comunicação interna de sucesso, torna os colaboradores os melhores embaixadores. Ele é formado em comunicação social pela Universidade Federal Fluminense e gestão de negócios pelo Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais. Hoje ele é Head de Cultura, Comunicação Interna, Diversidade, Employee Experience e Employer Branding. É o Gustavo Ramos, do iFood. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Pessoal, boa tarde. Super prazer estar aqui. Cíntia, obrigado demais pela palestra, pela provocação do tema. É sempre bom refletir o que a gente tem feito, né? Letícia, parabéns demais aí pelas ações da Gol, super inspiradoras e definitivamente coisas que a gente fez parecido, coisas que a gente fez diferente e a gente vai certamente se inspirar. Obrigadíssimo. Vamos falar um pouquinho aqui do desafio que a Cíntia e a Ananda me trouxeram aqui, que é falar sobre comunicação interna, engajamento e a questão de funcionários, né, colaboradores, no nosso caso aqui, Food Lovers, como embaixadores da marca. Eu acho que a gente tem um case legal para compartilhar com vocês, um case que definitivamente a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer no início. E a gente nem sabe o que vai acontecer nos próximos passos, mas a gente tem muito numa cultura iFood de pensar grande, mas fazer projetos pequenos, rápidos, errando, aprendendo, testando. A gente tem conseguido bons saltos aqui, bons resultados. Então, vou compartilhar um pouquinho de um histórico e, por favor, perguntem, podem interromper, questionar, reclamar, à vontade, por favor, tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui para eu trazer os slidezinhos que a gente preparou. Vamos lá. Então, foi essa a provocação da Cíntia, né, de como é que uma política de comunicação interna pode potencializar colaboradores como grandes embaixadores. A gente sempre teve, eu estou no iFood desde o fim de 2018, tá? E eu sempre achei o iFood diferente das empresas que eu trabalhei antes, pela característica de ser uma empresa quente, uma cultura quente. As pessoas gostavam de se encostar, gostavam de estar juntas, gostavam da reunião com muita gente e de celebrar que aumentou em 10 o recorde de pedidos de ontem e de celebrar que a gente conseguiu entrar numa cidade nova e de celebrar que a gente conseguiu melhorar o NPS e a qualidade do produto como um todo. É uma empresa muito quente, que gosta de estar muito junto. Então, a gente sabia que isso era uma força. A gente não tinha usado ainda com a propriedade e com a inteligência que a gente tem usado, mas a gente sabia que era uma força, que era uma grande fortaleza de marca interna. As nossas redes eram minúsculas na época. Assim, a gente tinha no LinkedIn, no fim de 18, a gente tinha 40 mil seguidores. Naquela época já era nada, assim, sabe? Era muito pouco, muito subaproveitado. Eu vim com o desafio de construir a área, desenhar uma área de comunicação interna, employer branding. Dali a gente foi acrescentando a importância da cultura, uma cultura que estava nessa força de ser quente, mas que não estava formalizada em lugar nenhum. Eu gosto de brincar que não estava nem na parede. A gente reclama pra caramba enquanto profissional de comunicação e cultura de, poxa, a cultura está só na parede. Não, o iFood não estava nem na parede. O iFood era um prédio novo, a parede era cinza. E por 6 meses a gente ficou com paredes cinzas, assim. Era uma não identificação geral. Então a gente evoluiu da cultura nem na parede para a cultura vivenciada, é o que a gente tem buscado, é o que a gente tem conseguido fazer, e a evolução da área como um todo. Evolução da área como um todo dentro de uma empresa que evolui pra caramba. Quando eu entrei, como eu falei, no fim de 2018, éramos 800 funcionários. Hoje a gente já está batendo mais de 4 mil. Dobrando de tamanho 19, dobrando de tamanho em 20, e com perspectiva boa de dobrar de tamanho em 2021 também. Criada em 2011, ainda é recente, né? Uma empresa nova que veio quando eu digo criada em 2011, era criada como um call center em 2011.
para o Disque Cookie, pessoa ligar e pedir comida. Então, era um monte de gente recebendo ligação e entrando em contato com o restaurante. Em dado momento, alguém percebeu que precisava usar tecnologia, em dado momento, alguém percebeu que podia ir para o aplicativo e, em dado momento, a gente conseguiu fazer um monte de coisa bacana que a gente já tem feito. Nessa atuada super de crescimento aí, com mais de 230 mil estabelecimentos, parceiros, né? Estabelecimentos, restaurante, mercado, que agora a gente está bem forte também, farmácia, que é um estabelecimento super recente nosso também, com mais de 150 mil entregadores parceiros, com modalidades desde o operador logístico, desde uma modalidade que você está no app e pode fazer uma entrega, obviamente, com cadastro, né? E hoje batendo uns 60 milhões de pedidos por mês. O número é surrealmente grande quando eu olho para trás e penso que em 2018 a gente comemorou 10 milhões de pedidos no mês. No meu primeiro mês, nessa coisa de cultura quente, a gente fez um happy hour com as 800 pessoas para comemorar que a gente estava com 10 milhões de pedidos, e quando a gente olha para trás, em menos de 3 anos, a gente está fazendo 60 milhões de pedidos por mês. É assustador e e dá muito orgulho. E nesse movimento, a gente teve o desafio. Eu estava acostumado em desafios opostos, especialmente na minha experiência anterior. Eu vim da Andrade Gutierrez, uma escola, foi um trabalho de vida, assim, que eu super tenho orgulho do trabalho de cultura que a gente fez lá numa empresa que estava se reinventando por tudo que estava acontecendo, e que bom que estava se reinventando. O desafio era o desafio de uma empresa que de repente ia ser menor. O iFood é o desafio de uma empresa que a gente precisa falar de cultura, vivenciar tudo o que está acontecendo, contar as histórias de negócio que mudam, se transformam diariamente, numa empresa que hoje 60% dos líderes têm menos de um ano de iFood. Então, como é que você é líder numa empresa que você está menos de um ano, numa cultura que muda, num propósito que muda? Eu vou falar para vocês na sequência. Que história é essa? Que jogo é esse? Como é que a gente conta essa história? E a verdade é que a gente, como eu falei, a gente não sabia. A gente imaginava as boas práticas de comunicação, a gente tinha uma rede estabelecida com workplace, mandando e-mail, o Slack não uso mais de troca de trabalho. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai engajar as pessoas? Como é que a gente vai entrar em contato com as pessoas, com as diferentes pessoas, né? O iFood não é único. O iFood, você tem um iFood de logística que toca o dia a dia ali do entregador, e um iFood de data que toca sobre como é que vai ser o futuro da entrega, na brincadeira de eu vou te oferecer a comida antes mesmo de você entrar no aplicativo. Tem uma galera pensando sobre isso, inteligência artificial. Eu não tenho a menor ideia do que eles estão fazendo, mas eu acho que eles estão fazendo coisas promissoras por lá. E a gente, num erro nosso, uma vez, a gente foi fazer um evento, já estava num contexto de pandemia, um evento desses, como a Letícia trouxe, de parar a empresa, explicar um pouquinho do que está acontecendo, presidente, CFO, etc. E deu errado. A internet não funcionou. A gente parou a empresa e simplesmente, quando o presidente entrou, o presidente congelava, o som não saía, um chat ensandecido. E a gente falou, cara, a gente errou, parou. A gente entrou online e falou, não vai ter evento hoje, desculpa, podem continuar trabalhando, foi mal. Obviamente, meu time, a gente sentiu horrível, péssimo. E a gente foi para um primeiro movimento de, e se a gente brincar com isso? Conhecendo a cultura um pouquinho da forma de ser, a gente sabia que cabia, a gente sabia que era possível, então a gente brincou com a gente mesmo, a gente brincou com a transmissão que não funcionou, e a gente foi muito rápido nisso. O presidente, ele gosta de falar que o iFood é um foguete. O Fabrício tenta fazer muita associação de um foguete. E foi no dia que o Elon Musk também não conseguiu soltar um foguete. Graças a efeitos que bons, só climáticos, nenhum acidente, nem nada. Então a gente brincou com isso e fez uma caricatura bem nessa estética super questionável aqui de botar cabecinhas, meio South Park, do Fabrício conversando com o Elon Musk, que eles tinham decidido não lançar nenhum foguete naquele dia, então o evento ia ser transferido para outra semana. E a gente percebeu, e foi um sucesso de público, sucesso. A gente percebeu que ali, de novo, numa cultura que a gente podia se testar, o humor e essa humanização, e esse tá tudo bem errar, a gente tinha obrigação de usar. Então, Elon Musk virou
personagem fundamental na nossa comunicação. Obviamente ele nem sabe. Bill Gates também. De Férias com Ex virou a forma como a gente conta sobre o processo das pessoas tirarem férias, porque o desafio da saúde mental em momentos de pandemia é um desafio muito real, imagino, para todo mundo. Então, como é que a gente vai mudar o processo? Vamos trazer o De Férias com Ex e nesse contexto a gente vai explicar como é que você tira férias, como é que você não tira férias. Silvio Santos já entrevistou nosso CEO, Silvio Santos já entrevistou o Food Love, a gente já brincou daquele do sim, não, você trocaria isso por aquilo, sim, você trocaria um apartamento por um fósforo, sim. A gente já brincou sobre isso, que também é um foguete. E nesse contexto aqui, a gente estava muito preocupado com conhecimento de negócio, com distância mesmo de C-Level. Isso aqui é o C-Level. Você tem a pessoa de data, você tem o CFO, você tem a pessoa de logística, que só não tem o presidente. Um pedaço do C-Level. A gente estava muito preocupado com essa distância da alta liderança com o time como um todo em pandemia. E a gente botou todos eles, para além de eles serem dublados, eles cantarem música do Backstreet Boys. Eles toparam, e num evento desse que a gente parou a empresa toda, eles cantaram e a gente fez essa brincadeira. E por quê? Não é só para brincar. A gente tinha, especialmente isso aqui, eu estou falando de maio do ano passado, a gente estava na pandemia ainda com muitos pontos de interrogação. A gente ainda tem hoje, mas muito mais no ano passado. A gente precisava conectar a emoção. E muito falando da rede interna de comunicação e muito falando de Food Lovers embaixadores, a gente precisa conectar a emoção. Não é só levar a informação de que a alta liderança está próxima. É mostrando que eles cantam uma música mal, e quanto pior, melhor. E eles têm lá, eles colocam isso no ar, e a gente fala sobre isso, a gente brinca sobre isso. É humanizar mesmo a comunicação. Não só humanizar, né? A gente, obviamente, não ficou só testando, errando, fazendo piadas e brincadeiras. Tudo é muito sério, tudo precisa ser muito sério. E a gente percebeu, em conversas com o time de business partners, em conversas com a própria alta liderança, com a liderança também de gerência e tudo mais, que a gente não tinha informações como um todo do Food Lover, né? Das diferentes experiências. Então a gente foi perguntar. A gente, desde abril do ano passado, a gente manda pergunta toda semana para as pessoas. Perguntas diferentes, perguntas recorrentes. Às vezes é uma pergunta só, às vezes são 5. São perguntas que a gente cria parâmetros para entender, por exemplo, como é que está o embaixadorismo da empresa, para entender se algum efeito de pandemia, algum efeito de saúde mental, algum efeito de bater recorde, ou algum efeito mundo como um todo tem impacto, e a gente descobre coisas e atua não só, obviamente, em comunicação e cultura, mas também muito fortemente em benefícios, muito fortemente em processo. A gente já mudou muitos processos por conta de descobertas nessas perguntas, como, por exemplo, essa aqui, detratores de como é que people me atende. A gente vê que tem números altos aqui. E a gente comunica para as pessoas, a gente não está atendendo bem vocês. E aí a gente foi descobrir que tinha uma questão de benefícios, de uma clareza de benefícios, ou de uma melhoria de benefícios, ou de uma expansão de benefícios. A partir dessa pergunta, a gente levou, por exemplo, expandir o benefício de apoio psicológico para a família como um todo, em contexto de pandemia. A gente não sabia que isso era um problema até que a gente perguntou. E trazendo para a comunicação, isso traz muito protagonismo, né? Traz muito sentimento de coautoria. A gente acredita muito na coautoria. Essas brincadeiras, provocações, comunicações, muitos vêm de ideias de comentário do vídeo anterior, ou de uma ideia durante o evento, ou de alguém que manda um Slack para mim ou para o meu time falando por que não fazer uma ação ABC. A gente potencializa muito isso e acredita muito na descentralização. A força do workplace como uma ferramenta de comunicação de cultura só é de fato relevante e interessante se não for conteúdo do Gustavo, se não for conteúdo do meu time, se não for conteúdo nem do presidente. Se for conteúdo das pessoas, das áreas contando o que estão fazendo, compartilhando, trocando. Nesse movimento, certamente você traz muito a questão de embaixadorismo aí, e uma grande fortaleza. Numa empresa, como eu falei, antes eu trouxe os números de crescimento, a gente tem uma evolução em coisas muito relevantes, né? Como o propósito e cultura. Desde que eu estou aqui, a gente mudou o nosso propósito, a gente mudou a nossa cultura.
não é óbvio fazer isso. Você pode criar uma grande dúvida de identidade. Isso aí a gente sempre soube que era um problema, que era um risco que a gente tinha, mas que a gente olhou. Quando a gente falava muito de revolucionar o universo da alimentação, a gente estava falando de uma coisa muito autocentrada. A gente não pode ser autocentrado num mundo que a pandemia não trouxe, e não gosto de falar, falei isso para a Cíntia, eu não gosto de falar de benefícios da pandemia, eu acho que é uma tragédia diária e que muitas pessoas pagaram com a vida, então não dá para ver o lado positivo disso de qualquer forma, mas a pandemia provocou na gente uma necessidade de ressignificação do nosso trabalho, do meu trabalho, do trabalho da empresa, do propósito da empresa. Se antes o revolucionário era para aumentar o pedido, agora o revolucionário, ou então revolucionar agora essa questão de alimentar o futuro do mundo tem a ver com manter restaurante aberto, senão ele quebra, manter entregador seguro, senão ele fica doente, manter as pessoas em casa, obviamente com todo isso, agora que bom, com o avanço da vacinação, para que a doença não aumentasse. Obviamente, nesse cenário, você tem uma mudança de cultura de consumo. Obviamente, nesse cenário, a gente aumentou os nossos números. Óbvio, não vou ser hipócrita e falar que não, nosso negócio não foi impactado positivamente pela pandemia. Foi. E a gente não sabia como ia ser. A gente, no início, estudou China, estudou Itália, que eram os grandes focos no ano da pandemia, e os números do delivery também tinham caído, como os números da economia como um todo. Aqui no Brasil isso não aconteceu. Está acontecendo agora, com a reabertura. A gente já imaginava que patamares anteriores seriam obviamente, diminuídos, porque você tem uma reabertura, uma volta à normalidade, ainda distante, tomara que o mais rápido possível. Mas olhando para dentro, a gente estava mudando o propósito. A gente não falava mais de revolucionar, a gente precisava trazer todo o contexto de, além do universo da alimentação, da alimentação, a gente precisava trazer oportunidade para a educação. Não porque a gente é bonzinho, mas porque não tem mão de obra. Apareceu aqui alguma coisa. Não porque a gente não é bonzinho, mas porque a gente não tem mão de obra, não tem formação. Não porque inclusão é um problema, porque se a gente inclusão é definitivamente um problema. A gente está falando de alimentação, nosso negócio tem a ver com alimentação e a gente sabe que no Brasil tem milhões de pessoas em não segurança alimentar. Como é que a gente lida com isso? E o meio ambiente, que a gente é super criticado por todo o resíduo, né, que o serviço de delivery traz. Então a gente precisava trazer isso para o nosso negócio. A gente precisava também olhar para a nossa cultura e que ela fosse muito simples, que ela fosse muito objetiva, que ela fosse muito clara. Eu preciso de gente que é dona, eu preciso de gente que entrega resultado, e entregar resultado significa impactar todos esses stakeholders como um todo. Eu preciso de gente que inove, que não tenha medo de arriscar, de errar, errou, aprendeu, consertou, se desenvolveu, fez melhor. E eu preciso de gente que trabalhe junto, com colaboração e que tenha bom humor. Isso foi o que a gente descobriu que era característico nosso também. Muito potencializado pelas experiências de food lovers, né? E tudo isso tendo uma vivência. Não adiantava isso acontecer nas comunicações oficiais. O que a gente precisava trazer era, se você é dono, você precisa conhecer o que está acontecendo. Então, vamos levar muita informação para as pessoas. Então, se você tem autonomia para tomar uma decisão, você precisa conhecer o que está acontecendo. Você precisa conhecer o caminho da empresa, as prioridades da empresa e por aí vai. A gente tinha que entender qual era o nosso desafio de diversidade e inclusão, por exemplo, já que a gente está falando de inclusão, já que a gente está falando de dívidas históricas, a gente teve a ousadia de falar de dívidas históricas, então a gente precisa entender como é que de onde a gente está e quais são os compromissos para daqui para frente. A gente precisa aprender a trabalhar como jet ski. Se a gente é um transatlântico já, com 4.000 pessoas, como é que eu, com jet ski, com 2, 3 pessoas, por exemplo, essa da foto é do meu time, Amanda é o nome dela. Como é que a gente ia fazer um trabalho de uniqueness e marca empregadora que a gente precisava entregar rápido nesse contexto desafiador? A gente fez vários testes no LinkedIn. E o LinkedIn hoje está com mais de 800 mil seguidores. Muito pelo trabalho dela, muito por vários jet skis, vários testezinhos de posts que a gente fez, ou de sequência, de linha editorial e tudo mais. A gente acredita muito nesse paradoxo de Stockdale, de ser muito brutal fact, não está dando certo, mas saber que isso aqui é muito meu lema, não sei o que está acontecendo a maior parte do tempo do meu trabalho, até que ele dá certo. Está previsto isso. Eu preciso lidar com essa frustração e lidar com essa dúvida ao longo do tempo. E os food lovers também. E eu tenho certeza que isso é uma grande fortaleza para eles virarem embaixadores. E, por último, esse cartão
é o cartão de benefícios que hoje está sendo super aceito no mercado como um todo, e a gente testou com Food Lovers. Foi uma tragédia. A gente, por 2, 3 meses, os Food Lovers se sentiram prejudicados pelo benefício, que antes era um benefício ela e tudo mais, e a gente mudou, e as pessoas passaram a ter dificuldade para usufruir do benefício legal de alimentação. Foi uma tragédia. A gente fez evento que o presidente foi praticamente xingado, a diretora da área foi criticada, certamente teria um tomate na cabeça dela se fosse ao vivo. E a gente conseguiu resolver o problema muito pelas dores dos food lovers. E hoje o Food Lover é o principal embaixador desse produto nas redes. Só vocês olharem no LinkedIn, Instagram como um todo, como as pessoas falam, comentam sobre o benefício que por 2, 3 meses foi um grande problema interno, um grande problema de clima, crise e tudo mais. Isso é muito da vivência no dia a dia. Então, a gente consegue ter muita legitimidade para falar nas redes, que são essas aqui. A gente simplificou tudo, a gente matou e-mail, a gente não manda mais e-mail para as pessoas. A gente trabalha muito com o Workplace como uma ferramenta de comunicação de cultura que não é o heads up. Então, se eu for dar uma notícia sobre o iFood bateu recorde, ou vai mudar o processo hoje, eu vou no Slack. Eu vou num canal general no Slack e as pessoas trabalham lá. Hoje, meu dia a dia, meu workplace, vamos dizer assim, é o Slack, onde eu trabalho, onde eu comunico com o meu time, mais até do que o Zoom, que a gente sabe de toda a fadiga aí do Zoom. Essa forma de trabalhar sincronamente. Então, o Workplace é o heads up, o Slack é o heads up, o Workplace é a comunicação da cultura, é a comunicação da brincadeira, é o Fabrício Blois com o Richard Branson, que a gente fez um anúncio do evento que aconteceu anteontem, ele no espaço para falar que viu, tinha sido muito legal e tal. É a comunicação da liderança, então toda segunda-feira a gente faz um líder comunica, que é super simples, não tem nenhuma grande novidade, que são bullet points em apresentação, que são temas e dicas para o líder comunicar para o time naquela semana. E, obviamente, esses eventos esse é o evento de anteontem, que a gente foi falar de cultura e parou a empresa para contar um pouquinho de ter feito lives aí bastante. Obviamente, a gente percebeu que também estava fatigando as pessoas e diminuiu bastante, mas a gente nas últimas 5 semanas fez umas 8, 9 lives. E uma comunicação nova, que é esse bonequinho aqui, que é a Judite. Não sei se vocês lembram da Judite, um vídeo do Porta dos Fundos, que ele queria cancelar um serviço e não conseguia. Então a gente brinca e depois o Porchat foi o nosso garoto propaganda. Foi a primeira comunicação nacional do iFood, isso aí em 2016 e tal. E é que tem maior recall até hoje. Então a Judite virou nosso bot de comunicação interna. E a gente consegue fazer comunicações segmentadas para as pessoas e para times usando a Judite. E a gente pede que a interação seja o sou quem eu sou. Não gostei disso, achei horrível o que você está falando, Gustavo. Não me procura mais e nem me manda mais nada. E que isso se reflita nas redes, seja no Medium, seja no nosso podcast lá do Papo Sobremesa, seja no Twitter, seja especialmente no LinkedIn, no iFood Universo, que são as nossas ferramentas de marca empregadora, né? E tudo isso que a gente faz tem vários objetivos, desde comunicação interna e cultura, mas trazendo aqui especialmente para a questão de Food Lovers embaixadores, a gente acredita que assim a gente consegue potencializar esse orgulho e esse sentimento de pertencimento. As pessoas se veem nas comunicações, as pessoas se veem nos veículos, as pessoas sabem que a voz dela virou um projeto. E a gente conta. Por conta da provocação da Cíntia, a gente criou esse benefício, a gente mudou isso, ou a gente matou o e-mail, por exemplo. A gente gera awareness, é uma empresa que cresce, uma empresa que precisa ser vista, uma empresa que precisa ser badalada. E nada melhor do que esse awareness vir com a credibilidade, não minha, nem do Fabrício, a credibilidade da minha analista, a credibilidade do meu estagiário, a credibilidade do outro gerente, de um outro coordenador ou de um head da área, que ele conta a sua própria história. E a gente super testou isso na semana passada, eu espero que vocês tenham percebido, quando a gente lançou o nosso posicionamento de marca empregadora, que não existia, a gente falava muito sobre cultura e o jeito iFood bastidor. E a gente foi pesquisar, a gente entrevistou gente fora, gente dentro, fez benchmark, mais de 1.000 pessoas a gente entrevistou. E a gente descobriu que o iFood era percebido e vivenciado como um lugar que você precisava estar no seu melhor. Profissionalmente, obviamente, a questão pessoal também. Mas profissionalmente era um lugar, e eu posso dar meu
meu testemunho. Eu tive vários desafios em outros lugares, mas no iFood eu tive mais desafios o tempo todo. Então, eu precisava tomar decisões diárias melhores possíveis o tempo todo. E nesse contexto das melhores decisões, do melhor projeto, da autonomia, do desafio de uma empresa que cresce para caramba e fala para você, ó, sua meta é X, agora, cara, você é X, vai 50%, porque bora nessa. Às vezes nem tão científico, não, às vezes mais no calor dessa cultura quente que eu trouxe. E a gente fez um movimento orgânico falando, gente, a gente vai lançar nosso posicionamento depois de amanhã, nesse vídeo aqui. O que vocês acham de vocês contarem suas histórias lá no LinkedIn? E a gente teve 400 posts orgânicos, a gente não teve absolutamente nada a ver com nenhum desses posts, a não ser a hashtag que a gente criou e pediu. Pô, se você postar, cria lá a hashtag para a gente controlar, ver o que está acontecendo e tal. Aumentou o nosso engajamento em 15% no LinkedIn, só esse movimento deles. Isso gerou muitos milhares de views, tanto para o vídeo, quanto para as pessoas, quanto para posts nossos da última semana, comparativo com o ano passado e tal. E a grande resposta para o início dos slides aqui, da provocação da Cíntia, eu tenho certeza que muito disso tem a ver com a comunicação interna, com a nossa rede de comunicação interna, que leva as informações do jeito que leva, com esse como muito característico de zombar de si mesmo, e que as pessoas se veem, se reconhecem e têm muito orgulho. E com isso a gente consegue fazer um movimento muito bacana que me dá bastante felicidade, de olhar as redes e a gente brincar que em dado momento, especialmente ali na quarta-feira, ficou bastante vermelho ali o LinkedIn, porque as pessoas estavam postando, trocaram fundo, a gente deu umas dicas ali de como fazer. Gente, muito disso não tem resposta certa, muito disso não teve planejamento 3 meses atrás, nem no ano passado. Muito disso é vivência, muito disso é ouvir, é mudar rota, e é o que a gente tem buscado fazer aqui pelo iFood, de trazer essa fortaleza de uma empresa muito, muito gostada, muito amada pelas pessoas que trabalham aqui, vamos contar essa história para fora de um jeito diferente, de um jeito orgânico, de um jeito sincero. A empresa tem problema? Claro que tem. E tem alguns testemunhos que você vê esse problema lá, muito claro. Eu posso dizer 20 problemas aqui da empresa, mas eu digo como o papel de cada um faz a diferença, e acho que o contar a história desse jeito que faz com que a gente tenha todo esse sucesso que a gente está tendo. Cíntia, acho que era um pouquinho disso que eu queria contar. Desculpa se eu estourei o tempo aí. Não estourou não, Gustavo. Obrigada por trazer tanto conteúdo. A gente tem algumas perguntas aqui para você, então eu já vou passar logo para elas. E eu vou pedir para a Carolina Rocha ela trazer a pergunta dela na voz. O microfone é seu, Carol. Oi, Gustavo, obrigada pela apresentação. Primeiro, eu estou aqui morrendo de rir, né, gente? Pelo amor de Deus, nesse bote da Judite. Mas a minha pergunta que eu escrevi aí foi que você comentou dessas perguntas semanais que vocês fazem para os empregados. Eu trabalho na Petrobras e a gente está agora justamente revisando o nosso modelo de pesquisas, de escuta mesmo, né? E aí eu queria saber um pouco mais, assim, porque quanto mais a gente pergunta também, o que eu tenho visto na nossa experiência é que o percentual de participação tem caído. Se as pessoas estão, né, tem um overload aí de informação e de pedidos, né, que eu acho que realmente gerou uma sobrecarga. Então, quando você falou das perguntinhas semanais, eu queria saber como é que como é que vocês observam, né, a participação das pessoas e se vocês têm também outros mecanismos, né, pesquisas, eu não sei se tem alguma coisa anual, de clima, engajamento, pulse checks, outros formatos. Bom ponto, Carolina. A gente teve todos esses dilemas e ainda tem eles ainda seguem, tá? A gente tem um índice de adesão super bom. Ele às vezes oscila. A gente bate 70% aí, em média, que é um índice que a gente fica... 70% dos... Caramba, muito alto. Não fala muito não, senão começa a cair. Assim, a gente fica brincando, não vamos falar disso não.
É um número bastante alto. Às vezes ele bate 40 e pouco, às vezes ele bate 50 e pouco, bate. Tem semanas que você vê que ele está um pouco menor ali, e possivelmente naquela semana tem esse overload que você trouxe, tá? Esse é um primeiro ponto. Como é que a gente começou com isso? A gente chegou a ter pesquisa anual de clima. Antes de eu entrar, eu lembro que eu tinha os resultados de 2017 e resultados de 2018. E o presidente virou para mim e falou: joga isso no lixo. O iFood mudou um monte de gente nos últimos meses. Essa pesquisa aqui é de 5 meses atrás. A empresa já duplicou, ou não que tenha duplicado, mas já trocou muita gente, já saiu, entrou e tal, que é normal nesse ainda cenário de startup. Eu não reconheço esse time. Não sei se o problema de hoje é o mesmo problema de 5 meses atrás. Então, por um tempo, a gente ficou sem essa anual, por um tempo, desde hoje, inclusive. Eu sinto falta de ter um momento anual de deixa eu parar e entender coisas mais estruturais, sabendo que eu tenho uma resistência do C-Level para isso. O que a gente tem feito? Essas perguntas semanais são, às vezes, tem semana que são 2 perguntas. Como é que você está essa semana em relação, sei lá, com valores de ABC? Aí vai. E aí eu guardo essas 2 e pergunto ela daqui a 3 semanas ou 4 semanas. E aí, na outra semana, eu pergunto mais umas 3 perguntas. Então, a gente acaba tendo um buffer bom de perguntas ali, que a gente pergunta numa periodicidade maior, e nesses 2 ou 3 ali que eu acho que ajudam a gente não perder tanta audiência. É tentar trabalhar esse overload. Eu lembro que a primeira que a gente fez foi um teste, eu mandei 12 perguntas. O meu telefone nunca tocou aqui no iFood, nesse dia tocou. O CEO me ligou e falou assim: Gustavo, 12? Você vai fazer o quê? 12 para o semestre? E aí você já sabia que você ia dar a resposta errada, né? Eu falei: não, 12 semanais, são 12 semanais, um tempo de resposta aqui de 1 minuto e meio. Ele falou: esquece, nunca mais. Pega você e joga no lixo. Eu falei: tá bom. Não vou jogar no lixo, porque é informação, mas eu vou resetar toda a ferramenta. A gente trouxe a Pulses como parceira nossa, eles são super parceiros. Obviamente, tem toda uma negociação ali de perguntas mais com a nossa cara, aí você perde o referencial de benchmark, mas aí você tenta fazer um deparo e tudo mais. Mas respondendo a tua provocação, hoje a gente faz essas perguntas curtinhas, semanais, 2, 3. Às vezes a gente quer fazer uma pergunta extraordinária, a gente deixa ela bem extraordinária, bem diferente, assim, ó, como é que está o atendimento de pico, por exemplo? Como é que está o atendimento? A gente estava percebendo que o número de reclamações em canais estava aumentando. Sabe aquele feeling de, eita, o que está acontecendo? Deixa eu pescar o que está rolando aqui. A gente fez isso e passou aí essa pergunta, em vez dela ser semanal, ela entra numa roda trimestral. Então tem uma miscelânea de perguntas e periodicidades para cada tipo de pergunta. Em algum momento o nosso número de engajamento vai diminuir, óbvio, tenho certeza, ainda mais a empresa aumentando. Mas o grande compromisso, Carolina, para terminar aqui a resposta, é a visibilidade de ações que surgiram por conta das perguntas. Então, assim, perguntei, o valor, eu me identifico com valor, e a gente estava querendo mudar a cultura. Então, como é que a gente ia mudar a cultura, fazer um ajuste ali a gente chegou a ter 8 valores, é muita coisa. Como é que a gente ia fazer uma mudança de 8 valores para 4 que tem hoje, se as pessoas se identificam com o valor? A gente sabia que tecnicamente era o movimento certo, que a gente ia ter um problema de cultura, e a gente precisava entender como é que as pessoas iam se sentir. Então, a gente foi contar essa história, 8, você pode gerar uma dificuldade disso, daquilo outro. E nesse primeiro aqui, você vê que o Lean está aqui dentro. Quando a gente fala de rápido, de rápido, bacana. Então, até mesmo a forma de comunicação vai muito guiada pelas respostas das pessoas ali. É difícil, muda bastante. A gente já teve surpresas negativas e que bom. A gente já teve problemas grandes que a gente não estava olhando e que a gente conseguiu olhar muito por conta disso. Minha recomendação é tenta quebrar essa cultura rápido aí da adesão baixa. Mesmo com adesão de 20%, 30%, dá para tomar decisão em cima disso. Eu não sei qual é a sua adesão aí, mas não deixa de perguntar não, que acho que é a grande lição que eu trago para cá também. Obrigada. Obrigada, Carol, pela pergunta. Obrigada, Gustavo, pelas dicas. E a Bianca Andrade, ela fez uma pergunta. Eu sei que você já falou um pouquinho sobre o Slack, sobre o Workplace, mas eu queria que você trouxesse na voz, Bianca, porque eu acho que, de repente, ele vai contar um pouco mais sobre os outros canais que também tem lá no iFood.
Com você, Bianca. Oi, oi, tudo bem? Eu queria, assim, eu fiz a pergunta antes de você falar, na verdade, e eu até não entendo muito da estrutura em relação aos entregadores, né? Se eles fazem parte do time mesmo de vocês e se lança alguma novidade, algo. Como vocês fazem para chegar ali desde do pessoal do administrativo, do marketing até os entregadores? Bianca, ótima pergunta, tá? Tudo que eu apresentei aqui tem a ver com a empresa e com o time que trabalha na empresa, tá? O CNPJ aqui. Tem a ver com os food lovers. Então, é como se fosse a parte administrativa, a parte corporativa, a parte do financeiro, jurídico e a parte de negócio. Tem lá o time comercial, Brasil todo, 1.000 pessoas. Você tem um time de tecnologia também, mais 1.000 pessoas. Marketing, né? Você tem o time de data, o time de logística, que faz toda essa relação, estudo e inteligência de logística, mas os entregadores não fazem parte do nosso grupo, eles são nossos parceiros, assim como os restaurantes são nossos parceiros. Existe toda uma área nossa aqui, com muitas pessoas, umas 200, chutaria aqui em ordem de grandeza, que cuidam especificamente da comunicação com entregadores. Cuidam, na verdade, muito mais do que a comunicação com entregadores, cuidam da experiência com o entregador. Então, tem escuta, tem encontro, tem entendimento, tem NPS, tem pesquisa externa e interna, tem toda uma dinâmica e, obviamente, tem canais específicos para eles. Por exemplo, entregadores, a gente faz a comunicação, quando a gente tem alguma comunicação institucional para fazer, desde o carbono neutro, o que impacta na vida dele, que a gente fez também tem umas 3 semanas, a comunicação com ele é basicamente por WhatsApp ou por push dentro do aplicativo. O iFood são 3 aplicativos em um, tá? O iFood é o aplicativo que você pede em casa, o aplicativo que eu tenho, que você tem, eu espero, e que todo mundo aqui pede comida em casa. Você tem o aplicativo do entregador, que ele está querendo entregar, ele quer trabalhar com o iFood, então ele baixa o aplicativo para fazer entrega, e aí tem todo um cadastro, tem todo um processo lá também, e o aplicativo do restaurante. O que acontece é, eu de casa, quando eu mando o meu pedido, eu vou pedir tal coisa, vou pedir um sanduíche, vou pedir um sanduíche, esse push vai para o aplicativo do restaurante e vai para o aplicativo do entregador ao mesmo tempo. Ele recebe um push lá. O restaurante fala, ó, Gustavo, lá do Rio de Janeiro, está pedindo um sanduíche que eu disse aqui, porque a gente acertou os parâmetros, que precisa chegar na casa dele em 30 minutos. E aí o entregador vai receber, ó, o restaurante X recebeu um pedido que tem que estar lá no tempo tal, então você tem que ir lá, pelos cálculos que a gente fez de parâmetro aqui, você precisa estar no restaurante lá em 22 minutos, não sei. Que aí desses 22, ele pega, entrega aqui na minha casa em 8 e eu recebo em meia hora. É isso que acontece. Então, a gente tem esse aplicativo, a gente pode mandar mensagem para eles também. E a mesma coisa acontece com restaurantes. A gente manda ou e-mail para restaurantes numa comunicação de relacionamento comercial ou de troca de informação, ou um push lá no gestor de pedidos dele. Vai dar problema, como a gente teve problema no Dia dos Namorados do ano passado, eu espero que ninguém tenha vivenciado isso, mas a gente errou bizarramente por um teste feito fora de tempo. Algumas pessoas ficaram sem conseguir fazer pedido, demorou, etc, etc. A gente precisou fazer comunicações de urgência com eles. Não adiantava o time comercial ficar ligando, falando, restaurante 1, problema. Comunicação de massa, puxa direto no gestor de pedido. Ó, problema tal, vai impactar tanto, vamos tentar resolver assim, assado, expectativa XPTO, bora lidar junto. E, obviamente, a gente foi super xingado, super criticado, e a gente merecia mesmo. E eu espero que a gente tenha aprendido. Foi o último problema do iFood em nível grande, assim. Então, a gente já está aí mais de um ano depois, sem ter tido problema. Acho que a gente aprendeu. Mas a comunicação, Bianca, trazendo a tua provocação, essas redes internas são redes para funcionários. O que eu apresentei aqui de Workplace, Slack, a Judite, são para funcionários. Agora, a gente fala para fora, a gente acaba usando WhatsApp, a gente acaba usando e-mail, usa algum... Tem um aplicativo para entregador, que é o Joe, mas que definitivamente não é conteúdo gerado por mim, pelo meu time, né? A gente está falando aqui de cultura e comunicação interna, é gerado por esse time que toca toda a experiência de restaurantes e toca toda a experiência de entregadores também, tá? Entendi, certinho, obrigada. Obrigada, Bianca. Eu acho que era dúvida de outras pessoas aqui também, se os entregadores também eram comunicados, faziam parte
da estratégia de comunicação do iFood através do time do Gustavo. Então, foi bem bacana. Pessoal, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito, Gustavo. Queria agradecer muito, Letícia. Letícia, tem umas perguntinhas para você que eu já vou estar colocando lá no nosso grupo para você responder. Gustavo também, vou colocar algumas perguntas lá. Pessoal, continuem interagindo. Esse grupo foi criado para vocês. Ele vai continuar, então coloquem as novas tendências que vocês têm. O Gustavo falou para mim, ele não contou aqui, mas ele falou que vai postar uns vídeos lá que ele iria trazer, né, Gustavo? Vou sim. Contem lá que eu vou separar uns vídeos até para mostrar esse Elon Musk como garoto propaganda aqui, etc. A gente quer rir muito com esses vídeos que vocês fazem no canal do iFood Lovers, deve ser bem bacana.